Bom dia a todos. Com alegria, agora oficialmente. Claro que o nosso presidente já anunciou. Venho aqui anunciar a efetivação do Klaus Câmara como novo diretor de futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Com muita alegria, um profissional que já trabalhou comigo na base por quase 2 anos, da casa. Sempre que a gente promove alguém de dentro do clube, é uma alegria e mostra que o Cruzeiro tem bons profissionais dentro do clube, né? Procuramos montar esse time do Ting e do Klaus, né? Desde o início do ano. Sobre o Ting eu não tinha comentado ainda sobre a contratação dele, é uma pessoa da minha total confiança. E eu, quando era superintendente da base, sempre fui um admirador do trabalho dele, que ele já fazia no Cruzeiro, e desde que ele aposentou, a gente vinha conversando, né, Tinga, de te trazer de volta. Então, uma alegria muito grande poder trabalhar novamente com ele, novamente, agora como executivo, e também trabalhar com o Klaus mais uma vez. Então, acho que não posso falar nem seja bem-vindo, porque é a casa, né? Mas que você seja muito feliz nessa nova empreitada. Sempre considerei em toda a minha carreira que o momento de conquista é um momento de reconhecimento e de gratidão. E essa é uma grande conquista na minha carreira, na minha vida. E eu quero, me permitam, 5 minutinhos, apenas fazer aquilo que julgo ser extremamente importante. Primeiramente, reconhecer e agradecer a Deus, né, o responsável por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. A minha família, meus pais, a minha esposa, filhos, né, fonte de amor, de carinho e de motivação para tudo. Todos os funcionários do Cruzeiro, de todos os departamentos que aqui trabalham, que contribuíram muito durante todo o tempo que eu tive nas divisões de base, a sede administrativa com todos os departamentos e funcionários que coincidiram de a gente caminhar juntos nesse tempo, principalmente aos funcionários da Toca 1, uma equipe extremamente qualificada de trabalho que permitiram que eu tivesse essa conquista. A todas as mensagens, né, dos amigos, de vocês, da imprensa, de apoio ao trabalho. Então, manifesto aqui também meu sentimento de gratidão. Ao Damiani, o principal responsável, né, por me inserir no futebol, na minha primeira oportunidade no Figueirense. Ao Tinga, que está aqui do meu lado, onde eu tenho um privilégio muito grande, né, de começar ao lado de uma pessoa tão especial e que me deu tanto apoio. Mas, principalmente, né, a diretoria, na figura do presidente, do Bruno, do Toninho. O Bruno, um parceiro de muitos anos, né, e a felicidade muito grande de poder a gente estar reeditando aqui a nossa dupla novamente. Então, queria manifestar, primeiramente, essa gratidão e esse reconhecimento por essa grande conquista na minha carreira. Klaus, até que ponto a sua experiência por ter passado como jogador, né, do Cruzeiro também pode te auxiliar, né? O Bruno disse que você é da casa e tudo, e vai auxiliar nesse trâmite, né, a situação de o elo entre os jogadores e também a diretoria. Até que ponto isso vai te ajudar? Bom, eu tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro, né? Facilita porque eu sei do nível de exigência, de responsabilidade que é representar um clube dos maiores do mundo. Então, isso para mim é algo que eu entendo, sei da responsabilidade que é, e essa identificação vai ser um facilitador por entender, por conhecer, né, todas as pessoas, os departamentos, a torcida do Cruzeiro, a história do clube, o nível de exigência que há aqui, e a gente tem que estar preparado para isso. Esse nível de exigência aumentado pelos 2 anos de jejum do Cruzeiro também, e o que o Cruzeiro apresentou no ano passado, né? Bom, na verdade, os últimos 2 anos, por não ter havido conquista, ele não aumenta o número, a questão da exigência, né? A exigência está inerente ao clube. O clube tem uma história de conquista, de vitória, e tem que continuar sendo assim, e ela tem que estar cada vez preenchendo mais o nosso outdoor com os troféus, e a gente está aqui para poder fazer isso, né? Sem sombra de dúvida. É claro que os últimos 2 anos, por todo mundo entender e a gente saber que a história do clube ela é conhecida por ter constantes vitórias e uma conquista, acaba trazendo uma expectativa muito grande para que a gente tenha, no ano de 2017,
uma conquista, né? Um título. Então, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer esse ano. E a gente está fazendo de tudo para poder potencializar e otimizar toda a estrutura de suporte para a gente poder alcançar grandes títulos esse ano. Klaus, bom dia, parabéns. Você vem de um trabalho reconhecido na direção da base do Cruzeiro e isso te credenciou junto com essas últimas negociações, né? Você acredita que, aliás, isso já foi discutido entre vocês, uma sinergia ainda maior entre a base e o elenco principal, porque você tem todo o conhecimento, só falta você saber o RG de cor de cada menino que está lá. Obrigado pelas palavras. Sem dúvida que vai ser um grande facilitador, né? Por conhecer, por ter vivido todo esse tempo na base. Mas eu acredito que isso está inerente a qualquer grande clube, né? Se existe uma categoria de base, se existem as divisões de base, se esperam que grandes atletas possam transitar e estar no elenco profissional. Então, essa integração, essa interação a gente já vinha buscando desde a subida do Bruno. O Bruno já acabou sendo um grande caminho para isso, né? E a gente tem visto grandes frutos já aí nos últimos elencos do Cruzeiro. E outros com certeza virão e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Klaus, tudo bem? Você participou, então, efetivamente da contratação do Thiago Neves, a gente acompanhou, né, toda a negociação e tudo. Agora, já efetivado no cargo de diretor de futebol, queria te fazer uma pergunta típica que a gente faz para os diretores de futebol. O elenco está fechado, você vê o Cruzeiro pronto para disputar todas as competições que vão ter esse ano ou ainda precisa de algum reforço? Bom dia, obrigado. Com relação à questão de ter participado da contratação do Thiago Neves, ela não determina só a situação de ter subido pela contratação. Claro que contribuiu, é claro que o trabalho já era conhecido na base, desde o primeiro momento que o Bruno e o presidente me direcionaram, né, a essa missão. O Bruno trouxe a situação do Thiago, me colocou à frente do negócio. Mas, em todo momento, foi falado não só para o Thiago, não foi uma situação que dependeu do Klaus. O escudo e o clube no qual eu fui representar, né, nos Emirados, ele foi determinante para a contratação. A estrutura toda de suporte que convergiu para que ele estivesse aqui, todos os profissionais que trabalham aqui contribuíram muito para que ele viesse. E, obviamente, ele veio motivado a conquistar, a ganhar títulos. E ele escolheu o Cruzeiro por olhar o elenco do Cruzeiro. Então, ele é um reforço dentro de um grande elenco, com grandes talentos e sem sombra de dúvida, com o elenco que o Cruzeiro tem hoje, com a expectativa que nós temos, com o trabalho que a gente tem visto ser desenvolvido, a gente tem uma expectativa de que grandes conquistas a gente vai ter. Seja bem-vindo, Klaus. Obrigado. A minha pergunta é o seguinte: você falou muito de identificação com o Cruzeiro e eu percebo que sua história é muito parecida com a do Alexandre Matos. O Alexandre Matos passou por aqui, ganhou 2 títulos brasileiros, tinha também uma história de identificação com o Cruzeiro, de arquibancada. Até que ponto você se inspira no Alexandre Matos e no trabalho que ele realizou no Cruzeiro para realizar esse trabalho aqui a partir de agora no profissional? Bom, o Alexandre é um craque hoje, né? A gente pode dizer que ele é considerado, na função de diretor, como se fosse um menino da base subindo para substituir um grande craque no elenco. Ele, sem sombra de dúvida, é uma fonte de inspiração, não só para mim, que hoje estou no Cruzeiro e teve uma passagem muito vitoriosa, mas não tenho dúvida que para vários outros que queiram começar nessa carreira. Mas também existem outros grandes diretores, né, com identificação de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que passaram por aqui. Eu me sinto, volto a dizer, me sinto privilegiado e é uma honra poder começar nesse clube, onde eu tenho uma identificação muito grande e onde eu vivi muitos anos da minha vida. E poder fazer parte, né, desse grupo seleto de mineiros que saíram da base, que têm identificação com o clube e poder começar aqui. Klaus, essa confiança, inclusive, que o próprio Bruno passou há pouco, e do seu lado também tem o Tinga, um jogador que hoje virou gerente, mas conhece tudo do mundo da bola. Você também, vários clubes que você já passou. Tudo isso agrega valor porque conhece a moçada, conhece os meninos, mas também sabe como lidar com os mais experimentados, os experientes?
Bom, sem dúvida. Eu penso que o formato hoje que se encontra o Cruzeiro, na minha visão, eu vejo ser o ideal. Eu acho que o Cruzeiro está startando um 2017 de uma forma muito positiva. A situação do Tinga, volto a dizer, né, do privilégio de poder ter uma figura como ele, não só pelo conhecimento, mas pela pessoa, pela inteligência, pela imagem, por tudo que ele representa. E um complementa o outro. Eu vejo que essa deveria ser realmente uma grande visão de todos os grandes clubes que existem. Eu não tenho dúvida que em alguma coisa eu vou poder contribuir com ele, né, Tinha? E em muitas delas ele vai contribuir muito também para mim. Então a gente vai estar sempre juntos, caminhando juntos, dentro de um colegiado, na resolução de tudo que for necessário aqui. É sempre o nós, né, nunca o eu. E a expectativa é muito grande para que essa tabelinha aí dê certo. Klaus, qual que é a característica preponderante para ser um diretor de futebol, na sua visão? Bom, diretor de futebol do Cruzeiro tem que ser arrojado, tem que ser um cara de mercado, tem que querer títulos sempre, tem que entender que representar esse clube demanda de todas essas características e a gente tem que fazer de tudo com que a gente potencialize tudo aquilo que for necessário para que a gente alcance isso, né? Na estrutura interna, no dia a dia, no trabalho, com comissão, atletas, os funcionários. E o que a gente sabe é que você é um profissional que estava valorizado no mercado. E essa oportunidade, ao invés de ir para outro clube, ficou no Cruzeiro. Isso é bom, né? Sem dúvida. Até porque essa valorização ela está inerente ao clube onde eu estava, né? Então, estando no Cruzeiro e ter conquistado essa valorização de mercado, nada mais justo e uma alegria muito grande poder ser valorizado dentro de casa, né? Só para a gente falar desse assunto de novo, a contratação do Thiago Neves, né, que foi talvez algo muito comentado nos últimos dias. Como foi realmente? Teve que ter, além de mostrar esse planejamento, mas também uma base por trás, a estrutura do clube, Klaus? Bom, a questão do Thiago, o Bruno estava viajando, né, a trabalho, e ele designou a missão, ele, o presidente, de poder conduzir a negociação dele. Como eu falei, existiu uma série de fatores que convergiram para o Thiago estar aqui. Por mais que eu tenha conduzido e concluído, foi mediante ao aval e conversava constantemente com o presidente, com o Bruno, mesmo à distância, no acerto, né, das tratativas, das condições que eram inerentes à negociação dele. Mas foi uma convergência ali de fatores que contribuíram para que ele estivesse aqui. Klaus, na coletiva do Dr. Gilvan, que ele passou por aqui, ele falou sobre enxugar elenco e final de contratação, que encerrou o ciclo de contratação para esse Campeonato Mineiro, para esse início de temporada. É mais ou menos por aí mesmo? E como que está essa questão de enxugar elenco? Bom, o que o presidente e o Mano já colocaram aqui, o elenco do Cruzeiro hoje, com os atletas que tem, é um elenco que nos agrada muito em tudo aquilo que a gente pretende e aguardar a resposta, né, desse início de temporada, início de trabalho, é fundamental para os direcionamentos que serão necessários para cada um deles. E o Cruzeiro sempre estará atento ao mercado, independente do momento e da circunstância, né, mas que a gente vai procurar fazer com que esse grupo seja o grupo que a gente espera para o ano, sem sombra de dúvida, porque é um elenco muito qualificado. Klaus, alguns jogadores que não fazem parte dos planos do Mano voltaram à toca para treinar, né? Então, são jogadores com um bom valor de mercado. O Williams há pouco estava no Corinthians, tem o Mena também, né? E o Gino, o próprio Bruno Ramires. O que vai ser feito com esses jogadores? Há um prazo para vocês da diretoria sobre isso? Ou eles podem até ser reintegrados? Então, os atletas retornaram ontem. Eu e o Tinga, o Pedro, o Beneci, nós tivemos uma reunião com os atletas, exatamente para poder passar para eles tudo aquilo que a gente pensa. Isso acaba estando dentro de um padrão da normalidade. Atletas que retornaram hoje não fazem parte, né, das pretensões no clube, mas são atletas que têm um potencial muito grande, têm um valor de mercado, como você citou,
até porque se fizeram um contrato com o Cruzeiro, demonstraram potencial para isso. E agora compete a nós a gente buscar de forma individual o direcionamento que será dado para cada um.